Olá, vamos continuar a nossa saga pelo assunto de história que nós terminamos no vídeo passado. Não sabe sobre o que a gente falou? Não assistiu o primeiro vídeo? Ai, ai, ai. Ativa o sininho. Vem comigo que eu te mostro o que a gente vai falar. Guerra Fria, parte 2, muito assunto desse conteúdo, então a gente precisou fazer um novo vídeo. Não assistiu o primeiro? Vai ficar perdidaço. Vou deixar um card aqui porque eu tenho um ótimo coração, tá? A gente vai falar sobre algumas coisas que não foram faladas no primeiro vídeo, obviamente. Alguns pactos, alguns conceitos que foram muito importantes para esse período da Guerra Fria, até desembocar na sua finalização. Vambora? Tem muita coisa para conversar. Vamos começar falando do Comecon e do Plano Marshall. O Comecon, ainda nos anos 50, ele vai ser oficializado em 1949, na verdade. É um conselho para assistência econômica mútua, um apoio econômico e militar. E já já a gente fala um pouquinho da cortina de ferro. Então vamos lá. É um apoio econômico para os países do leste europeu, cortina de ferro, e para Cuba, dado econômico e militar, tá, gente? Então eu tô te dando investimento financeiro e segurança. Se alguém atacar vocês, eu vou mandar meu exército blindar vocês. Tá passando por dificuldade econômica por causa de bloqueios capitalistas? A gente vai te ajudar financeiramente, tá? E cortina de ferro, um termo que eu já cunhei no primeiro vídeo, mas falando novamente, né? São aqueles países do leste europeu que separam a União Soviética dos países capitalistas europeus. Então formam uma cortina de ferro, termo usado por Winston Churchill, tá? Por sua vez, o Plano Marshall vai fazer a mesma coisa do lado capitalista. Tem esse nome porque ele é idealizado pelo secretário de Estado norte-americano George Marshall, dá ajuda econômica aos países devastados pela guerra, principalmente na Europa Ocidental e que foram devastados justamente pela Segunda Guerra Mundial, né? E que tem dificuldade de manter no prumo do capitalismo. O que eles ganham com isso? Por que eu estou ajudando? Porque eles são bonzinhos? Não, gente. Eles ajudam, no caso do Plano Marshall, para impedir a expansão do socialismo. No caso da Comecon, para que você continue socialista firme e não deixe o capitalismo voltar, tá? Sempre há interesses. Vamos continuar. Além disso, dois pactos são muito importantes para a segurança desses países. Então, a gente tem o Pacto de Varsóvia, tá? A gente pode chamar de braço armado soviético. É um grupo militar formado pelos países socialistas, aqueles que eu já falei, o RSS, o leste europeu. Brigou com um, brigou com todos, né? Então, eles vão ali fortalecer exército, armamentos, quando há alguma disputa. Nas guerras periféricas, principalmente, esse exército vai fortalecer, esse exército formado por esse misto desses países. E a OTAN, que existe até hoje, tá? Organização do Tratado do Atlântico Norte, que abrange o Ocidente Europeu, Estados Unidos e Canadá. O Ocidente Europeu, eu tô falando de Inglaterra, Espanha, Portugal, Noruega, França, Alemanha Ocidental, principalmente, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, então, porque se um país é invadido, os demais membros o defendem. Então a gente fica fazendo piadinha com Portugal, brigando no Twitter com Portugal. Se liga, porque a OTAN ainda existe. Olha a confusão que vocês estão arrumando, tá? Continuando. Mas e aqueles países que não queriam saber de nada disso, que queriam só viver em paz? A gente vai chamar de países não alinhados, principalmente colônias independentes da Ásia, na África e depois no Oriente Médio. Com a Guerra Fria, gente, muitas colônias se tornaram independentes com o apoio desses países, né? Ah, você vive sob o jugo de tal país, a gente vai te ajudar a sair desse jugo, não vai ser mais uma colônia, vai ser um país independente. E aí tinha muitas guerras ali dentro por causa disso. E aquele país que ajudava falava, bom, te ajudei agora, né? Não, eu não quero me alinhar a você, eu não quero me alinhar a ninguém, eu quero ter o direito de não ter uma ideologia. E eles vão requisitar isso numa conferência na Indonésia, em Bandung, em 1955, o direito de não serem alinhados a ninguém e, ao mesmo tempo, ter um papel ativo nas questões internacionais. Porque, assim, quando eu não sou socialista e não sou capitalista, eu sofro com as guerras periféricas e eu não posso pitar.
Então, isso era uma demanda muito forte. E eles vão se denominar de terceiro mundo, ou o movimento do terceiro mundismo vem dos países não alinhados. Por quê? Porque eles vão dizer que, na verdade, o mundo não se separa em socialismo e capitalismo. O mundo se separa em ricos e pobres. E eles eram os mais pobres dos pobres. Então, eles vão dizer que o primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo são os países que se alinham à União Soviética, então, por ocasião, os países socialistas desenvolvidos. E os países não alinhados, os países pobres que não conseguem se desenvolver, ainda que alinhados a alguma das correntes, são o terceiro mundo. Então, daí vem este termo, tá? Agora vamos dar uma transitada aqui pela cultura, tecnologia e esportes, começando pelos esportes. A disputa era medalha a medalha. Ser uma potência no esporte refletia a potência que você era enquanto nação. Tá? A gente vai ter vários casos aí de ginastas russos, por exemplo. Tem um documentário excelente que fala sobre isso, porque se descobre depois de um tempo o que sofriam essas ginastas, o que os casos de doping, tá? Então era uma necessidade você se demonstrar uma potência no esporte. A gente tem, por exemplo, a Nadia Comaneci, não é da minha época, vocês viram que eu nem lembro direito o nome, que ela foi uma ginasta que tirou 10, acho que na prova de solo ou de cavalo, não me lembro, dá uma bugada aí. E depois já me deixa nos comentários para me atualizar. Mas ela foi uma ginasta que tirou 10 de toda, acho que é a única que tirou 10 de todos os juízes. Então era ali, né? O quadro de medalhas ficava ali entre Estados Unidos e União Soviética. E também as rixazinhas, né? Não vou porque ele vai, né? Convidou, a mesa tá andando. Convidou um amigo, convidou meu inimigo, eu não vou na sua festa. Então, quando a gente vai ter as Olimpíadas de Moscou em 1988, os americanos não participam. E em Los Angeles, em 1984, a União Soviética não comparece também, tá? Vamos para as artes, cinema. Vocês estão olhando aí o Super-Homem, a Mulher Maravilha, mas também podia ser o Homem-Aranha, também podia ser o Capitão América. As corzinhas desses super-heróis, vermelhinho, azul, né, estrelinha amarela. Então, as cores dos super-heróis já remetem aos Estados Unidos, tá? Isso é um ideário. Quando a gente falou de Vargas, eu não sei se vocês lembram, mas nós falamos do Zé Carioca, o Pato Donald, né? Pra entrar no imaginário Somos Amigos da América. O bichinho vermelho, que eu nunca lembro o nome, que é o mexicano, Cheperito. Não adianta, já me falaram e eu não consigo lembrar. Aqui a gente vai ter esse ideário também, para fomentar já desde a juventude, que os Estados Unidos salvam o mundo da ameaça soviética. Tá? São os super-heróis. E isso também vai acontecer no meu querido Star Wars. Ah, poxa vida. Pelo menos nos primeiros lá atrás, depois a gente tem uma mudança aí de foco, de roteiro, que eu não sei se é do próprio diretor, do próprio George Lucas, fala, não, mas não foi isso que eu quis escrever, né? Tipo Tropa de Elite aqui no Brasil, né? Nossa, mas o tiro saiu pela culatra. Não sei. Mas vamos pensar lá atrás, quando começa o grande sucesso do Star Wars, gente, o comunismo é o lado negro da força, ele subverteu o que era correto, tá? Na arte, a gente vai ter o balé Bolshoi russo, um dos exemplos, tá? A gente tem muito exemplo de pinturas, tem um livro muito bom, ah meu Deus, esqueci o nome. Fui pegar porque eu não me dou por vencida, mas esse livro que se chama Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, e ele fala um pouquinho sobre como era a arte da Rússia, que era tão renomada, né, tão engajada, mas nesse período tinha que ser uma arte morta ou paisagística e uma paisagem meio idealizada. Numa passagem do livro ele fala sobre isso, mas que ficou muito famosa. E o balé Bolshoi, que eu coloquei aqui, porque ele retrata a beleza da dança, né, para o mundo. E a dança, ela é um instrumento de cultura que precisa de muita disciplina. Então, assim, como eles são disciplinados, como a ginástica também, né? Como eles são disciplinados, né? Isso traz o mundo. Já que eu trouxe o livro, eu também trouxe o Lado Negro da Força para assistir a aula aqui comigo. Não dá para ele ficar na câmera, tá? Mas ele vai ficar aqui comigo. Muito bem. O que mais que a gente tem? A corrida espacial, que é o ponto polêmico da Guerra Fria, né? Porque quando a gente fala de corrida espacial,
Quando a gente fala de Guerra Fria, mas se ela não existisse, a gente não teria corrida espacial, a gente não descobriria um monte de coisa, a gente não estaria vendo televisão por satélite e tudo mais. Tudo na vida tem seus prós e os contras. Só que a vida humana ainda é o bem mais precioso e tem sempre que ser. Fica aí para a reflexão. Vamos ver aqui corrida espacial. Corrida espacial, importante aqui, estratégia, minha gente, porque quando eles desenvolviam o investimento na tecnologia espacial, os foguetes utilizados nos lançamentos espaciais e os satélites também podiam lançar mísseis nucleares a longa distância. Então, se por um lado eu estou desenvolvendo para dizer que eu sou mais inteligente, que eu posso mais, eu também estou desenvolvendo armamento, né? Aquilo que lança o satélite também é aquilo que vai lançar míssil a mais longa distância. O satélite que vai poder trazer sinais também é o satélite que vai controlar mais as pessoas. Por isso que tudo tem seus prós e seus contras, tá? Os soviéticos saem na frente na corrida espacial, lançando o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, sim, o pai da vacina, avô, bisavô da vacina, na órbita terrestre em 1957. Para quem não entendeu a piadinha tudo tá? A gente tem uma vacina agora contra o Covid russa chamada Sputnik, acho que é Sputnik V. Então esse nome aí já foi usado antes, tá? E depois, em 1961, eles lançam o primeiro homem ao espaço, que é o Yuri Gagarin, e a primeira mulher em 63, que é Valentina Tereshkova. Tá? Espero que eu tenha falado o nome dela certo. Estados Unidos fica atrás? Estados Unidos ele demora um pouquinho mais, mas aí ele chega na Lua, meu bem, né? É o que vocês querem? A Lua? Eu trago a Lua para você. Vai chegar na Lua, televisionado, importante falar isso, Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin, na famosa aeronave Apollo 11 em 1969. Depois disso, pasmem, os países começaram a ter uma contribuição, compartilhar algumas informações, é óbvio que não eram todas, né? Mas compartilhar algumas informações de pesquisa e uma ajuda mútua para continuar alcançando avanços no quesito espaço, tá? Vamos falar um pouquinho dos conflitos? Então, as guerras periféricas que eu já comentei, a gente tem aí duas famosas e importantes, a das Coreias e do Vietnã, onde o sul desses locais era capitalista e o norte era comunista, tá? Importante dizer, gente, que até hoje há um clima tenso entre as Coreias, né? Há um clima de ameaças, tá? Independência da África e da Ásia. Da África, por exemplo, Angola vai se separar de Portugal em 1964 e vai iniciar uma guerra que vai durar 40 anos entre grupos comunistas e capitalistas internos. Então não foi uma coisa muito good vibes, não. Foi aquilo que eu estava explicando para vocês antes. Eu te apoio, para de ser colônia daquele país e tal. Tem uma passagem num outro livro que eu gosto muito, que é Larguei a Microsoft para... Eu tô com amnésia, né? Mas larguei a Microsoft para ganhar o mundo, uma coisa assim. Que ele tem uma passagem que eu gosto bastante, que é de um cara falando sobre o ataque às Torres Gêmeas. Então ele fala sobre tudo o que aconteceu no Afeganistão. Né? O Afeganistão foi destruído durante muito tempo, numa guerra, aí os Estados Unidos entraram lá para tirar os soviéticos. Quando os soviéticos saíram, eles não tinham mais motivo para ajudar os povos afegãos. Eles vão embora. E aí eles deixam aquilo ali totalmente destruído, não constroem um hospital. Ele ainda cita uma frase muito emblemática para mim, que é: eles não dão uma vassoura para varrer os destroços. E quem vai entrar ali para construir hospitais e construir escolas? Escolas, na verdade, eles constroem madraças, né? Madraças são escolas de cunho muito forte religioso, em que você fica repetindo o ódio ao Ocidente. São justamente essas potências que se erguem agora como potências terroristas, o Estado Islâmico, né? Entre outras. Então, qual é a culpa? Qual é o fator de culpa que os Estados Unidos têm lá atrás daquilo que ele paga lá na frente com as Torres Gêmeas? Ele faz essa reflexão. E é isso que a gente vive até hoje com essas. Não é a independência é sempre bom. Talvez esses povos não estavam preparados para a independência e jamais algum povo estaria preparado, alguma nação, para a forma como ela ocorreu depois de tanto tempo de subjugamento, tá? Bom, as ditaduras militares também, o medo absurdo, né? A Revolução Chilena e Cubana aconteceu, e aí o medo absurdo do bloco capitalista de que toda a América Latina se transformasse numa grande Cuba. Então a gente tem aí
nós vivenciamos o regime militar apoiado pelos Estados Unidos. A Argentina também vivenciou e a gente tem o famoso Pinochet, que vai dar o golpe militar e acaba ocasionando a morte em Salvador Allende em 1973 no Chile. E é interessante a gente ver agora algumas consequências dessas ditaduras lá de trás, né? Ou gente que esquece que existiu, que é o mais absurdo, ou consequências que nós vivemos por causa delas. Na atualidade, gente, a gente tem 9 países, né? 9 que possuem bomba atômica. Então a gente tem China, França, Índia, Israel, Coreia do Norte, Paquistão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Apesar de muitos acordos para reduzir o arsenal nuclear, o número de países que possuem a bomba atômica continua crescendo. Então, vira e mexe, vocês devem ver no noticiário algum teste, alguma ameaça. Então, esses conflitos perpetuam. Por isso que eu falo que a Guerra Fria, morna, aquecidinha, ainda nos perturba. E como acabou, né? This is the end. União Soviética completamente isolada, né? Os investimentos em tecnologias e armas fortes, mas a população cada vez mais carente. Aí a gente vai ter Gorbachev nos anos 80, com políticas feitas sob pressão. Ele vai apoiar políticas econômicas e sociais muito diferentes do padrão comunista até então, tá? E muitos territórios começam a ter sua independência e são desmembrados, territórios que formavam a União Soviética. Dentre as políticas que nós vamos ter do Gorbachev, a gente vai ter a Glasnost, que é uma democratização, uma transformação política que vai democratizar a União Soviética, e a Perestroika, que é a capitalização da União Soviética, né? A transformação econômica. O que traz a Perestroika? Por exemplo, algumas multinacionais, inclusive americanas, começam a poder se instalar em solo soviético, tá? Então o Gorbachev patrocina essa transição do comunismo para o capitalismo, né? E perestroika era um nome que na minha época ninguém podia falar porque achava engraçadíssimo, tinha conotação ao órgão sexual feminino, só para vocês saberem como nos anos 80 a gente era tão babaca como é ultimamente, são coisas que não mudam, tá? Bom, em 89 a gente tem a queda do Muro de Berlim para passar a régua, e o fim da União Soviética em 91, com o desmembramento das potências, e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, países que fizeram parte da União Soviética e não mais fariam, tá? Alguns países mantiveram o socialismo durante os anos 90, né? 89, 91, durante os anos 90. Mas depois, grande parte foi perdendo características socialistas ou adotando completamente o capitalismo. Eu falei que eu ia deixar uma reflexão para vocês aqui no final e eu quero deixar para vocês opinarem aí nos comentários, tá? Deixa eu pegar aqui. No final de 2014, mais ou menos, os computadores foram invadidos. Um computador de uma grande produtora de cinema. Eles foram invadidos, um cyberataque, né? Essa produtora, ela filmava um filme chamado A Entrevista. E nesse filme eles tiveram que cancelar o lançamento, tá? Nesse filme tinha uma cena em que a CIA elaborava um plano para matar o líder coreano, tá? Norte-coreano, o Kim Jong-un. E aí foi levantada a hipótese, aí alguns fatos mostraram que essa invasão, esse cyberataque partiu da Coreia do Norte, tá? O que eu quero que vocês reflitam? As consequências da Guerra Fria, esse temor, essa troca ainda que não de... A gente tem ameaças de armas nucleares, mas essas armas químicas a gente tem ameaça também, né? Mas essas cutucadas que são dadas, a própria censura, né? Se realmente foi a Coreia do Norte, a censura que tenta se estabelecer, ela não é prova dessa era do medo que nós vivemos durante a Guerra Fria ainda estar tão presente? O que vocês acham? Então comenta aí, se curtiu a aula, fala pra mim. É bom vocês sinalizarem, a gente sabe que tá na direção certa, senão a gente precisa melhorar, né? E qualquer dúvida, pode me perguntar pelas redes ou pela
Tô arrumando a capinha aqui no meu lado negro da força. Ou pela caixa de comentários, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem.